aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Eu, Alberto Reutemann, que alegria! E você? Estamos aqui de novo, temporada nova, Anderson Barros aqui com vocês. Muito bem. Depois de por 14 anos em muitos empregos subestimados, em 2007 cheguei ao mundo da publicidade sem nenhum conhecimento de suas idiosincrasias. E acho que esse foi o principal motivo que me manteve ingênuo, burro e inconsciente o suficiente para criar minha própria agência apenas 3 anos após meu primeiro trabalho como analista de conteúdo. Os últimos 10 anos foram a melhor escola de negócios e relações humanas que eu poderia imaginar ou pagar. E isso me moldou para me tornar um líder que acredita firmemente que a verdadeira revolução exige novas maneiras de pensar e agir para além do que é comum. Uau! Com vocês, Ian Black. Ian Black! E eu ouvindo, eu ia falar assim, nossa, quem você é esse cara? Conhece esse texto de algum lugar? ele está conosco, Ian Black. Estamos começando com essa nova temporada, Lições de Liderança. Vamos que vamos! Roda a vinheta! Bora! Ian, seja muito bem-vindo à nossa temporada Liderança com, Lições de Liderança com Ian Black. Uau. A gente trouxe você aqui para saber quais são as grandes lições de liderança que você traz ao longo da sua vida, sua trajetória profissional que começou lá aos 14 anos como office boy e as lições que você hoje ensina para o seu time na New Vegas, né? Ele que tem 2 leões de Cannes, né? A gente vai Chique, falando, né, gente? a gente É vai chique, né? falando disso aí ao longo do nosso episódio, né? Muito obrigado. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Alberto. É uma honra estar aqui. Eu estou bem surpreso por essa abertura e lisonjeado e ansioso aí pela conversa que a gente vai ter e todas as histórias que a gente vai compartilhar e trocar. Bem feliz. A gente vai sair daqui melhor do que a gente está chegando. E quem tá assistindo também, olha o privilégio. Que legal. Ian, eu queria começar já te fazendo uma pergunta, porque a gente está falando muito que o mundo está carente de bons líderes. E toda vez que a gente fala de liderança, a gente fala de comunicação, a gente fala de transmissão de conteúdo, a gente está vivendo um mundo infoxicado. Tem conhecimento para tudo quanto é lado, nem tão bons, tem muita fake news, tem um monte de coisa rodando no mundo, né? E de repente você, um líder que começa a direcionar uma quantidade enorme de ideias para dentro de companhias grandes, né? A gente vai querer que você fale um pouco também da New Vegas, mas se tivesse que resumir um pouco hoje, qual que é o papel do líder num cenário tão imprevisível? Que você diria? Uma frase, uma estrofe, uma filosofia? Qual que é o papel de um líder nesse momento de mundo tão turbulento que você está vendo? Eu acredito que o grande detalhe e a grande diferença é saber exatamente a diferença entre conhecimento e saber. E eu acho que quando a gente fala dessa infoxicação, né, é uma quantidade enorme de conhecimento, e quando a gente fala de conhecimento é uma coisa meio desapropriada, ela está aqui, né, a gente tem que comprar ou consumir ou trocar, ela não está dentro de si e é muito pouco saber. Então a gente fala muito de conhecimento e muito pouco de saber, que é o que emerge daquela relação do líder e dos liderados, que fazem com que todos entendam como funciona o sistema e para que lugar que esse sistema vai. Então a gente sempre fica nesse lugar, nessa ansiedade, e se fica perdido uma quantidade de coisas e não sabe o que fazer com elas. Então, no final das contas, a grande diferença é entender a diferença entre conhecimento e sabedoria. Olha só. E aí, eu quero até aproveitar um pouco da sua história, né? Que a gente se preparou, entendeu aqui suas origens, onde você Estamos veio. cheios de colas. Eu já vou roubar aqui um pouquinho do que a Amanda trouxe. A gente, né, é uma escola de liderança quando a gente fala aqui da escola do caos, né? Mas, habitualmente, esse processo de desenvolvimento, ele se dá na prática, né? Ele se dá no dia a dia. E na sua história você fala, né, que você montou toda uma estrutura para um projeto que ia começar, o projeto não começou e você se viu praticamente obrigado a empreender,
né? Então, eu queria um pouco da sua visão sobre como que essa história de empreendedorismo que acontece ali, né? Meio que, pelo menos pelo que eu entendi, sem tanta previsão, e só foi, né? Você foi. Como é que você foi achando mecanismos para ir desenvolvendo essa sua atuação como líder no seu negócio, principalmente? Perfeito. Quando eu me tornei líder, né, e quando eu me tornei dono do meu próprio negócio, eu já tinha por volta de 32 ou 33 anos e eu já trabalhava desde os 14 anos. Então, eu passei por vários empregos, passei por várias experiências e tenho várias experiências de vida, né? Eu tentei e abandonei alguns cursos, mas quando eu comecei isso, eu tinha toda essa experiência de vida. Uhum. Né? E quando a gente fala dessa diferença de conhecimento e de saber, né? Isso para mim é o que faz toda a diferença. Então, eu tinha um saber posto ali que, diante daquele desconhecido, eu navegava naturalmente, ou dentro das possibilidades, para, diante de adversidades ou diante de incertezas, caminhar e escolher. E entender que nesse caminho, nessas escolhas e nesse caminhar, algumas coisas iam dar certo e algumas outras coisas iam dar errado. E eu também entendia que qualquer parte das coisas que dessem errado ou que dessem certo, todas elas acabam indo para o mesmo lugar, que é o aprendizado. E é você saber valorizar todos esses aprendizados e condensar isso a ponto de que sempre quando você vai tomar uma nova decisão, você está amparado por todas as coisas que você já viveu. Né? E essa tranquilidade de lidar com o erro também é muito importante, né, Ian? Agora, você falou que começou alguns cursos, eu vou falar aqui. Serviço social, pedagogia, design, redes, é isso também? Alguma Exato. coisa na área de informática e abandonou todos esses cursos, Sim, né? Mas todos eles certamente viraram um só ali. Exato. Ele foi fazer. Eu diria que tem gente que tem diploma e tem gente que tem as manhas. É uma diferença brutal. O Ian é do tipo que tem as manhas, né? Como é que isso influencia no seu jeito de liderar as pessoas? Qual é a grande lição de liderança que todo esse histórico de vida traz para o seu jeito de liderar seu time? Legal. Quando você fala dessa questão de não ter feito esses cursos, né, ou ter feito e abandonado esses cursos, para mim ele parte de um entendimento que a gente está se relacionando com o mundo a toda hora, né, e não com disciplinas, né, não estou num lugar fazendo especificamente uma coisa e eu preciso daquele conhecimento para fazer aquilo, né? Eu sempre gosto de remontar aos meus 3, 4 anos de idade, quando eu estava em casa e meu pai ficava me perguntando qual que é a capital dos países, né? E eu ia aprender qual que é o nome do Papa, né? Que é Karol Wojtyla, João Paulo II. Então, essas coisas vão fazendo com que você vá construindo um arcabouço de informações que facilitam a conexão com outras e que, diante dos desafios, todas aquelas situações que você já passou na sua vida, você simplesmente tem um mecanismo de como olhar para um desafio ou para um problema e automaticamente encontrar uma solução. E não tentar encontrar uma solução pelaquela disciplina em si, né? Porque, e para mim é onde eu acho que a gente pode caminhar muito por um erro. É achar que um problema de comunicação só é resolvido por um comunicólogo, né? Um problema de marketing só é resolvido por um marqueteiro. Não necessariamente. Se você pegar, por exemplo, um problema de marketing e ter uma pessoa que talvez venda água no sinal e que tenha se dado muito bem com isso, provavelmente ela vai olhar e saber resolver essa questão. Às vezes nem precisa ser esse cara, pode ser vários outros, mas no final das contas a quantidade de informações que você tem, a qualidade das conexões que você tem e como você entende que quando está resolvendo um problema, não é um problema específico, mas na verdade é um conjunto de coisas que você precisa reorganizar para que elas possam fluir minimamente. E quando você pensa isso, você consegue atuar em muitas áreas diferentes, né? E consequentemente, ensinar as pessoas que trabalham contigo a aplicar esses mesmos entendimentos. É que muitas vezes a gente
dificulta coisas que não são tão difíceis assim. É verdade. Eu até lembrei agora com a sua explicação. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas sabe aquele camelô que ficou famoso pelo como Silvio ele abordava? Santos? Não era esse também. Esse ficou um Esse pouco também foi. famoso, Ficou mais ou famoso. menos. Esse ficou famoso. Mas agora, aquele caso mais recente, o moço que foi até contratado por um grande banco para fazer publicidade, né? Que eu não vou fazer publicidade gratuita aqui, né? Mas, esqueci o nome dele É agora. dando que se recebe, Anderson. Fala o nome do banco, de repente ele patrocina aqui o É podcast. verdade, na verdade. É isso aí. Ele fez propaganda pro Santander, pô. Fez pro Santander. Você sabe quem Eu que é sei quem também, que é. né? Mas esqueci o nome. Justino, Jovino, Mas eu enfim, sei. o fato ele passou a vida inteira, né, nessa Trabalhando atividade do comércio informal, até as pessoas olharem para ele, mas esse cara é um talento do marketing. Do marketing. E quanto que ele estudou de marketing? Nada, mas Nada. ele de fato tinha ali a prática cotidiana, né? E assim ele ia aprendendo a resolver os problemas todos. Isso me enseja a próxima pergunta para o Ian. Ian, marketing, comunicação, expressão. A gente vê que tem um monte de gente com carisma. Essa habilidade nasce com as pessoas ou a gente desenvolve? Eu acredito que tudo é desenvolvido, né? Os caminhos pelos quais pode se desenvolver são distintos, né? E eu acho que aí tem uma mensagem de esperança, né? Para você ser um especialista, você não precisa ter feito determinado curso, né? Ido para determinado festival. É o que eu sempre falo. Putz, ir pro South by Southwest não faz ninguém mais inteligente. Se fosse, só teria Mas que gente. é legal, Gente, é muito legal porque você vai ver um monte de palestra, conversa com um monte de pessoas, anda por Austin, que é uma baita de uma cidade. Se você ficar para música e para cinema é ainda melhor, mas ela não vai te fazer mais inteligente. É verdade. Né? E por mais que, por exemplo, as duas pessoas, por exemplo, distintas vão assistir a mesma palestra, Cada uma sai com seus insights. Né? Exatamente. Diferente, né? Então, se você tenha, de novo, ali um repertório distinto para ir assistir uma palestra, principalmente se você tiver senso crítico, a ponto até de achar ruim a palestra, provavelmente você vai aproveitá-la melhor do que a pessoa que está ali e fala assim, nossa, que incrível, nossa, que maravilhoso, nossa, agora tudo mudou, nossa, agora a gente tem que reaprender todas as coisas de novo. Né? Por quê? Porque não é simplesmente assim. A gente a gente não joga fora as coisas para pegar as coisas. A gente precisa parar de babar ovo também no que é lá de fora, né? Valorizar o que a gente tem em casa. Exato. Valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa origem, valorizar o que a gente tem de bom do nosso dia a dia. Esses congressos todos, e a gente vai em muitos, sabe, Ian? Chega lá, a palestra é pior do que muito pior do que a gente vê aqui no Brasil. Muitas delas. Aliás, eles são ruins de palestra, né? Eles são ruins. As palestras são ruins, não, tem alguns, tem muitos maravilhosos. Muitos maravilhosos. Mas tem muitas palestras que são ruins, Mas você principalmente pega as menores. Amy Webb, incrível. Sim. Rohit Bhargava. Mas daí é fora da curva. Isso é fora da curva. Mas o congresso não é feito das 3 Não é. plenárias Não, principais. tem coisa ruim. E aí a gente Muita vai coisa lá ruim. e volta batendo no peito e falando assim, nossa, agora sou mudou tudo. incrível porque fui isso. neste congresso. Fiquei incrível de Não repente. adianta nada. Não adianta, não é assim. Sim, porque a gente também vive muito na cultura de que... O que é de fora... Não é só o que de fora, é do tipo... Eu sou respeitado pelo que eu falo. Então, se eu falo muito de algo, e quando eu digo falar... repetir as coisas. Então, nossa, a palestra da Amy Webb foi incrível porque é isso e aquilo. Você não, monte de gente em nenhum momento você fala, por isso que eu tenho respeito se alguém fala assim, a Amy Webb falou um monte de bobagem. E eu acho que às vezes ela fala muito, tá? Mas é muito no sentido de que a pessoa parou para prestar atenção, processou e falou assim, talvez não seja sobre esse lugar. E teve coragem, né? E teve coragem, e produz um pensamento original. Próprio. Porque para mim me incomoda essa coisa que é a coisa da repetição. Ou né, a cultura de que você começa a criar autoridade só por falar o que você viu. E não faz nenhum... Não cria nada, né? Não cria nenhum pensamento original, não cria nenhuma reflexão. Só né, eu chamo isso até um pouco da cultura do download, que eu também uso às vezes esse nome, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala muito disso, a gente fala da infoxicação, daqui a pouco a gente é contribuinte disso também. O tempo todo. Então, quando a gente vai falar, o que de fato a gente tem que falar, o que a gente tem que produzir, né? E tomar esse cuidado, porque se a gente só cria autoridade a partir do que eu fico repetindo, do que eu estou falando das coisas... que autoridade é essa? Ctrl-C, Ctrl-V de É a autoridade do Ctrl-C. Lindo.
E a gente fala tanto de líder, e de posicionamento, e de persona, e de autoridade, né? E tem essa questão da formação de persona como algo importante para liderança, o posicionamento, as mídias. Mas é engraçado, né? Que aí a gente vai lá e pega essas pessoas, que são as pessoas que acabam viralizando, até mesmo no LinkedIn, etc., com um videozinho de meme, né? E com uma reflexão TikTok, barata. uma dancinha. Uma frasezinha. Reflexão barata embaixo. Não, gente. Tem economista famoso que faz isso. Solta todo dia 3 videozinhos de meme, uma porcaria de meme, e aí faz porque viu o atleta que se pendurou nas barras, e assim são os desafios cotidianos que a gente tem na nossa vida profissional. Você sabe qual que é o meme até hoje mais visto no TikTok? O meme mais visto? Não. Eu tava vendo, tem um ranking, que obviamente é uma piada, né? As pessoas adoram, né? Coisa de diversão. Aí vem uma voz falando assim, quando você estiver depressivo, lembre-se das palavras de Churchill. Aí aparece Churchill falando assim. 2 bilhões de views, cara. Ele não fala nada. Então, ele resmunga, né? Tipo a professora do Charlie Brown. Exatamente isso. Ô, Ian, você acha que tem muito líder fazendo igual a professora do Charlie Brown e o Churchill? Tem? Uma pergunta. Se eu for dar essa resposta, eu vou estar chutando e especulando, porque eu não tô convivendo com os outros líderes. Então, assim, eu não tô ali para ver. Mas você está dentro prática. das organizações. Você está dentro de grandes organizações Grandes por meio da empresas, New né? Vegas. Vocês têm grandes clientes. Posso falar os nomes dos clientes? Claro. P&G, Bradesco, que mais? Google, Disney, que mais? Então, Meta. Então você está dentro de grandes organizações em contato com essa liderança toda. Sim. Então dá para você falar da liderança, não foge da raia. Não, mas os líderes com que eu trabalho são pessoas maravilhosas. Você também não ia falar de cliente. Olha, ele Eu saiu falaria bem a da mesma saia, eu coisa, também. Eu também responderia do mesmo jeito. Mas eu vou falar porque eu acho. Além de eu, obviamente, estar bajulando os meus clientes de certa forma, agradecendo eles pela preferência, eu acho que em todos eles, e acho que vem muito de uma dinâmica do nosso trabalho, que são pessoas muito abertas e pessoas que estão muito abertas para entender aonde elas podem estar se equivocando, aonde elas podem melhorar. Porque parte do trabalho que eu desenvolvo está em a gente ter conversas muito francas e poder falar a verdade, em todos os aspectos. Isso é crucial. Isso Sabe? é fundamental. De falar, olha, eu acho que essa percepção que você tem sobre o público, ele é só uma parte. Não é nem que está errado, mas ele só é uma representação da realidade que você vive. E está tudo certo, porque isso é a coisa mais normal que acontece. A gente quando você trabalha com muitos clientes, o que você vai perceber é que esse cliente que trabalha com banco vai enxergar o consumidor desse jeito, aquele que trabalha com conteúdo vai enxergar desse jeito, e assim por diante, né? O banco vai enxergar o cara como cliente que consome banco, a parte de conteúdo, alguém que consome conteúdo, só que as pessoas, elas são complexas, as pessoas, elas são muito mais do que esse lugar. Né? Então, quando você vai nesse lugar e fala assim, putz, teu consumidor ele não é só um consumidor de conteúdo, serviço, né? Do seu serviço, ele está rodeado por todos esses outros aspectos da vida, e isso é importante para você entender quem é essa pessoa, talvez a gente tenha que rever ou se aprofundar um pouco melhor no entendimento. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Viver, inclusive, né? Ir lá na ponta, sentir dor do cliente. Porque parte do processo do trabalho é a gente não ter certeza de nada. Tem trabalhos que eu falo, olha, se tem uma certeza nesse trabalho, é que vai dar muita coisa errada. Se eu tenho para falar para o cliente, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que a gente não sabe onde vai chegar. Se eu posso te dar uma certeza, é que a gente vai se equivocar algumas vezes e vai aprender. Ou a gente vai aprendendo o que a entrega não é só o final, a execução. A entrega é o processo inteiro que você vai aprender. Então, então fazer a questão, então a gente está nessa busca incessante da perfeição da liderança, quando na verdade a gente deveria ir para o lugar que é a imperfeição da liderança, a incerteza da liderança, porque no final das contas é nesse lugar que a gente está. E tá bem para lidar com isso, né? Porque exato. Assim como você, nós também temos esse mesmo lugar de fala nas organizações. Doente externo que entra para ajudar, inclusive, a criticar determinado processo.
E muitas vezes a gente fala a respeito disso, né? Vão dar coisas erradas, né? Coisas vão sair dos planos, a gente vai fazer descobertas. Agora, quando a gente vai para dentro das organizações, parece que muitas vezes é um pecado meio que mortal a gente assumir isso que é uma verdade da vida, que a gente não tem todas as respostas. Total. E a gente ainda vê, né, dentro das organizações, muitas pessoas que não podem, ou pelo menos têm medo de se posicionar assim, né? Sim, Eles querem certezas, né? E a gente vive hoje uma realidade que talvez valha muito mais a pena reagir rápido do que tentar controlar sim. as variáveis. Né? Eu acrescento o seguinte, assim, que não... O buraco é muito mais embaixo, assim, porque às vezes a gente quando fala todas essas coisas, a gente tende a acreditar que é muito fácil resolver esse tipo de coisa. Uhum. Só que a gente tem uma questão que eu falo que é um problema quase psicanalítico. Se a gente pensar aqui e voltar para a origem de todos nós, quase que invariavelmente, a gente, quando criança, isso falando da sociedade como um todo brasileira, a gente aprende que errar significa punição. E uma punição que ela vai ser verbal e violenta ou física e violenta, mas ela sempre é violenta. Então a gente aprende que erro é igual a violência. Uhum. Né? Então todo mundo aqui ou já ouviu um grito ou já apanhou. Normal, porque na minha época eu apanhava, na minha época tinha cinta. Cinta, chinelo, Então, essas coisas, né? A gente aprende desde o início, desde criança, a não assumir erro, a não assumir responsabilidade. Isso a gente começa a colocar em questões, por exemplo, para a escola. Mariazinha, Joãozinho, por que você não fez a prova? O cachorro comeu. A gente começa a terceirizar a responsabilidade, a culpa nunca é nossa. Então, a gente começa a gente vive uma sociedade de adultos disfuncionais que aprenderam desde criança a não assumir responsabilidade. E daí você consegue, imagina isso, e em nenhum momento que você não aprende na escola, você não aprende em nenhum momento da vida que é assumir responsabilidades é algo bom? Não, até porque a gente confunde responsabilidade com culpa. Exatamente. Assumir responsabilidade, daí imagina, daí você transfere isso para as empresas, para as estruturas que também não estão preparadas, que as próprias lideranças já estão assim, né, em todas as hierarquias, e você cria um sistema. Eu uso o termo arresponsável, porque não é porque o irresponsável é você se ausentar da responsabilidade conscientemente, né? Porque na verdade é uma eu sei que a responsabilidade é minha e não quero, né? Não, na verdade, eu delego para quem eu quiser. Eu nem sei o que é me responsabilizar. É muito doido. Então é um lugar que, por a gente estar quando a gente fala assim, putz, tá todo mundo doente, tá todo mundo cansado, cara, tá todo mundo nessa situação que cria essa situação de naturalidade, que o que a gente precisa é menos essas coisas quase de autoajuda da liderança, mas um lugar de ajuda mesmo, do tipo, quer um abraço? Sabe? Quer... Ser mais humano, né, cara? Ser mais humano e principalmente como que a gente compartilha conhecimento junto para que você possa desempenhar o teu papel. Não, de novo, não só do líder, mas do liderado, porque os liderados que estão vindo também estão com essa coisa. Uhum. Essa pessoa tem dificuldade de falar, não, isso aqui eu errei, ou isso aqui eu não sei fazer. Eu não sei se fala um pecado, as pessoas não conseguem falar. Você não pode ser líder se admitir que você não sabe alguma coisa, né? Então tem esse lugar. Então a coisa que a gente está vivendo é muito mais complexa, né? Como eu falei, é uma questão de saúde pública. Então, como que lida nesse lugar? Então, quando você me pergunta, dos meus líderes, cara, todo mundo são incríveis, são pessoas maravilhosas, perfeitas, mas como todo mundo vive essa situação e vive nesses sistemas. Então a gente tem que sempre estar nesse lugar de acolhimento. E esse é um processo de descoberta, né, gente? Né? Desenvolvimento de consciência leva a mudança de comportamento. Então, já fica aqui, ó. Gravou, né? Gravou. Deixa eu pegar esse gancho aí, Andy, sobre esse desenvolvimento de consciência. Falamos do SXSW, falamos de cultura de erro, falamos de comunicação. Ian, eu queria te perguntar, a gente sempre faz essa pergunta quando tem um convidado, porque, de novo, né, o mundo está se transformando rapidamente. Que animal você seria se não... Como assim? Que animal você seria se você fosse um animal? Já pudesse... Mas é ótimo, nunca perguntamos isso, né? Mas você tem a opção de não responder essa pergunta. O cachorro, eu sei, é um cachorro fofinho de alguém, de uma influencer rica. A minha pergunta é, você precisa estar antenado com um monte de coisa que está rolando no mundo. Como é que você se atualiza, cara?
Porque a gente pergunta às vezes para as pessoas falam o SXSW, a revista Monocle, o Iron, A revista a caótica. revista caótica, O podcast Caos corporativo. Mas você é um cara que tem que estar de olho em todas as tendências, verdade. ver para um lado, foi para Cannes, ganhou prêmio. Cara, você não pode colocar alguma coisa que as pessoas falam, mas o cara criou um troço aí que já existe, né? Você tem que estar toda hora indo atrás de inovação, de coisas diferentes. Onde é que você se inspira? Onde é que você se atualiza? Tem algumas fontes, assim, que você possa revelar para essa liderança toda que nos assiste aí, para ir atrás também? Eu defendo que inclusive eu estou para escrever um artigo na qual eu falo que a gente tem que fazer justamente ao contrário. Que a gente não tem que correr atrás de todas essas informações e de todas essas novidades, de todas essas trends. Porque ele é adoecedor. Então, se as pessoas quiserem me pagar por compartilhar essas informações, tudo certo, porque eu vou ganhar dinheiro e vou pagar minha casa mais rápido. Né? É isso aí. Porém, respondendo exatamente a pergunta original, né, como eu busco informação, que definitivamente não é desse jeito, é conversando com pessoas incríveis. Né? Como eu cheguei aqui, falei, o podcast é uma ótima desculpa para eu estar conversando com pessoas muito legais, e a partir dessas conversas com pessoas legais, a gente vai renovando o nosso repertório. Então, é isso. Eu necessariamente não tenho um podcast para fazer, mas, eu convido amigos meus para frequentar minha casa, ou eu vou até a casa dos meus amigos, eu vou beber com pessoas, e não só amigos, colegas, vamos conversar sobre coisas, porque a partir da conversa dessas coisas, sobre o mundo, o teu repertório vai se qualificando. E o nosso trabalho não é sobre novidades, é sobre qualificação de repertório sobre o mundo. É isso. Que incrível. Que resposta bonita, hein? Essa vai pra chamada. Essa você recorta, depois coloca no seu LinkedIn, viu, isso aí. Adorei suas reflexões, Ian Black, que alegria! Abrindo a temporada, lições de liderança aqui do podcast Caos Corporativo. Muito obrigada, volte sempre. Muito difícil encerrar essa conversa. Muito, a gente podia passar horas aqui. E diga-se de passagem que foi muito mais que liderança esse bate-papo aqui, né? Muito mais, a gente falou de gente, né? Exatamente. Por mais Amy Winehouse e por menos Amy Web. Muito bom. Vamos marcar esse vinho, hein? Por favor. É isso aí. Aproveite e siga as redes sociais da Escola do Caos, do Armazém. Clica aí que você gostou desse vídeo, manda pros seus amigos, pros seus inimigos, clica no sininho, semana que vem tem mais. E se inscreve no canal também, né? Se você tá acompanhando obviamente pela internet. É verdade isso aí. É isso, meninos. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Segunda-feira de manhã tem mais, hein? Uma ótima semana pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.